Eu nasci em Itabuna, que é uma cidade no sul da Bahia, no coração da região do cacau. E eu nasci num período 7 de novembro de 60. Tem duas coincidências aqui, duas em relação a essa data. 7 de novembro é o dia da Revolução Russa, no calendário, no nosso calendário. Portanto, eu já nasci com uma certa marca aí de participação de processo de transformação, 7 de novembro. E 1960 foi um período de grandes transformações no país. O país estava vivendo um momento ímpar, que era o momento do nacional desenvolvimentismo. O Brasil estava crescendo bastante e na minha região sul da Bahia, região cacaueira, era um período assim de muito crescimento econômico. O cacau naquela época gerava muito recurso para a região, era uma região rica de povo pobre e é uma característica importante da região. E minha família é a soma do que foi a constituição da região. Por parte de mãe, trabalhador rural pessoal. Meu avô era, inclusive, administrador de fazenda, portanto, trabalhador. Minha mãe, professora. E por parte de pai, meu bisavô era coronel. Então, veja que é um pouco da formação da própria região. Meu bisavô veio de Sergipe e a região é composta muito por árabes, né, sergipanos, negros e indígenas. E minha família tem essa marca. Minha avó era negra, veio de Sergipe, né, a família dela, que é do meu bisavô, que era coronel Anacleto Alves. E por parte de pai, meu avô era sírio, veio para o Brasil com 6 anos. Então, se você pega o livro de Jorge Amado, vai ver a importância dos sírios libaneses na formação da nossa, lá da região do cacau. Então, eu tenho muito essa marca dessa região. Olha, eu estudei, a primeira escola minha foi chamada Narizinho de Pau, foi quando eu fiz mais o ensino infantil. Depois eu passei para Nossa Senhora da Graça, se não me falha a memória. Depois eu fui para Virgínia, que era o Colégio Sagrado Coração de Jesus, que era um colégio integral naquele tempo, eram 2 turnos, um colégio muito puxado. Aliás, o outro colégio era Nossa Senhora Santana. Depois eu fui para Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, e fiz meu ensino médio terminei o que antigamente era o ginásio, né? Que foi na AFI, a Ação Fraternal de Itabuna, que era engraçado, era uma escola a escola feminina. E eu fui a primeira turma de homem dessa escola. Foi quando eles abriram para a composição da escola mista, a AFI. Então eu fiquei lá até 1975, quando finalmente eu vim para Salvador estudar no Colégio 2 de Julho, que minha família é toda presbiteriana, meu tio era pastor nesse período, e a gente conseguiu uma bolsa no Colégio 2 de Julho, porque o Colégio 2 de Julho é um colégio presbiteriano. Aí eu vim estudar em Salvador em 76, aí fiz meu ensino médio no 2 de Julho, 76, 77, 78, quando foi o ano que eu fiz vestibular. Olha, quando eu vim estudar em Salvador, aí foi uma mudança muito assim, importante na minha vida, porque eu sou filho único, né? Só tenho eu e minha irmã. Filho primeiro, então para vir para Salvador, vim morar em pensionato, quer dizer, já é uma mudança substancial da vida de quem é acostumado a ter tudo dentro de casa, ter tudo, a vida toda organizada. Eu vim morar em pensionato, então foi uma nova realidade para mim. Foi muito importante o estudo aqui, o ensino aqui no 2 de Julho na época. Eu estava disputando entre os melhores colégios de Salvador e da Bahia, então teve que dar uma puxada muito grande para acompanhar, principalmente em línguas estrangeiras, nessa área de física, matemática, que era bastante puxado aqui. E o colégio 2 de Julho, era um colégio que exigia bastante. E eu peguei uma turma que já vinha do Colégio 2 de Julho desde o fundamental. Então, para mim, foi uma adaptação muito difícil. Mas nesse período, eu lia muito.
fora da escola. Então, eu sempre fui muito aficionado por história. Então, eu lia muito. Então, quando eu cheguei nessa turma, que tinha dificuldades nessas disciplinas, mas eu tinha muito conhecimento na área de história. Aí terminou na minha turma eu me firmando como o cara da história. E isso foi bom porque a gente terminou permutando conhecimento, trocando conhecimento e experiência com os outros colegas. Então eu era ajudado, os colegas me ajudavam nessas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. E na área de história eu realmente tinha um destaque porque eu lia muito história, gostava de história, gosto até hoje de história, eu lia muito. E eu me lembro que teve um debate no 2 de julho, eles tinham um enfrentamento, teve um debate histórico sobre a Alemanha nazista, imagine. E eu fui escolhido para fazer a defesa da Alemanha. E esse debate foi um debate muito rico, porque o meu opositor, né, que no debate era um estudante muito prestigiado, porque era um estudante que já vem da linhagem do 2 de julho, e ele fez um ataque muito forte, só que ele não conhecia alguma parte da história anterior. E eu me lembro que eu disse assim, olha, a responsável por isso tudo foi a política vitoriana, a política do imperialismo inglês, que também criou ou seja, era um contexto e não tinha uma responsabilidade individual no processo. Terminei ganhando esse debate e aí me firmei muito na turma como a pessoa da história, e foi assim minha trajetória. Então era muito difícil, o ritmo da escola era muito difícil. E foi bom, porque me puxou para frente, né? Me puxou para cada vez mais a dedicação do estudo. Isso foi um enfrentamento bom. Olha, eu morei num pensionato, eu morei com... O pensionato, no primeiro quarto que eu morei, tinha quatro, eram 2 beliches. Eu me lembro do menino que morou no quarto, o Eufrásio, me lembro mais desse menino, o Eufrásio. Ele estava estudando para fazer vestibular para medicina, já tinha feito 2 vestibulares, tinha perdido, mas ele estudava muito, né? Ele vinha assim determinado, também veio do interior. Eu soube até que depois, eu perdi o contato com ele, mas eu soube que depois ele terminou passando em medicina. Esse foi um colega de quarto. O outro era um menino de Ilhéus, que eu me esqueci o nome, me perdi muito o nome, eu soube até que ele já faleceu. Mas esse foi o primeiro pensionato. Na verdade, eu passei por 3 pensionatos aqui. Eu passei esse primeiro, depois houve uma desarticulação do pensionato, aí eu fui para o segundo pensionato de Safira, todos ali esse era ali de frente ao Colégio 2 de Julho, né? Esse era de frente ao Colégio 2 de Julho, eu ficava ali, era muito perto da escola, né? Depois eu passei para o final ali o 2 de Julho, ali já no final mesmo, ali do bairro do 2 de Julho, na descida, que foi o pensionato de Safira, né? Então, eu morei também nesse segundo pensionato, aí eu já encontrei lá 2 colegas de Itabuna, né? O Litinho, que morava num quarto, tinha outro quarto, e o Luizinho, que também era lá de Itabuna. Então, aqui já era uma turma mais que eu conhecia, era uma turma lá da cidade. Depois eu saí desse pensionato, fui para outro pensionato, ali na Graça, aí já com um pessoal conhecido, que eram meus colegas do 2 de Julho, que me deram essa dica desse pensionato lá na Graça, que é um pensionato que tinha muita relação com a Amargosa, que Arthurzinho era um colega meu que me deu essa dica. E lá fui morar, tinha Raimundo, que era de Amargosa, um pessoal conhecido, colegas meus do 2 de Julho. Então morei em pensionato, aí já também depois eu fiz vestibular, mas a vida que era estudo, e no último ano do 2 de Julho é que eu entrei na política. Quer dizer, entrei na política, eu vi uma passeata dos estudantes, eu era meio distante assim da política, aliás, eu não gostava de política, eu lia demais, mas não gostava de política, porque em Itabuna
Minha mãe tinha entrado em política. Minha mãe tinha sido candidata a vereadora, tinha sido eleita pelo MDB de oposição. Aliás, minha mãe entrou no MDB por um motivo assim completamente secundário, né? Porque ela era vice-diretora de uma escola e permitiu, como vice-diretora de uma escola, que o candidato da oposição, do MDB, candidato a prefeito, Gutenberg Amazonas, fosse na escola, que eles estavam fazendo uma campanha para levantar um muro da escola, e ele fez uma doação. E por ela ter permitido que ele tivesse ido na escola, ela foi advertida. E depois teve um episódio interessante. Eu era pequeno, eu fui para um comício do MDB. Tinha um dos candidatos do MDB, morava perto da minha casa. E Itabuna o símbolo de Itabuna são 3 hexágonos. E tinha 3 candidatos do MDB. Era o Duque, que terminou ganhando a eleição, Gutenberg e Raimundo Lima. Aí eu botei uma foto de cada um em cima do hexágono e fui para o comício. E isso aí, somado com a permissão para o candidato do MDB ir na escola, terminou levando minha mãe a ser demitida da vice-diretoria. Era o período carlista, né? Então era o chicote na mão e o dinheiro na outra. Aí minha mãe, depois foram convidar ela para voltar, ela não quis, aí ela foi para a oposição. Meu pai também era progressista, era artista, né? Artista plástico, era envolvido no movimento cultural da cidade. Então, nesse momento aí, foi uma certa ruptura. E quando eu vim para Salvador, eu não gostava de política. Eu jogava muito futebol, tinha vida, estudava, mas não participava de política e não gostava quando ia lá de política. Eu comecei a gostar aqui, já no segundo ano científico, que na época era científico, segundo ano científico, e principalmente quando eu vi uma manifestação estudantil, que passou na porta do Colégio 2 de Julho. Quando passou, eu fiquei entusiasmado com aquela manifestação. Aí é o que eu sempre falo, eu pulei o muro do colégio, fui para a manifestação e nunca mais voltei, né? Porque aí eu participei da primeira, participei de todas as outras manifestações estudantis, e aí comecei a me envolver com a política da escola, porque entrar para reativar o Grêmio do 2 de Julho. Aí lançamos um jornal, eu e um colega meu, Carlos Andrade, nós lançamos um jornal, A Luta, né? Jornal impresso em offset. A gente escrevia esse jornal, era um tabloidezinho de 4 páginas. E vendíamos o jornal, a edição era 1000 exemplares, a gente vendia o jornal, colava o jornal nas paredes para fazer propaganda. E aí eu comecei a participar do movimento estudantil. Isso já em final de 77, mais precisamente em 78 eu comecei a participar. Aí sim, comecei a ler o jornal Movimento, comecei a participar do movimento estudantil e dos debates, das ações, das iniciativas. Eu lia muito jornal, a Jornal em Tempo saía, o jornal Movimento saía semanalmente, a gente lia esse jornal. E comecei aí sim a participar da política, me envolver na política. Engraçado que também, quando eu entrei no movimento estudantil, eu era contra tendências, as tendências no movimento estudantil. Aí depois eu fui compreendendo os movimentos. Tinha um colega meu, Carlos Andrade, Carlinhos, né, que é um dos sócios da Layout, que foi meu colega, e a gente começou o movimento estudantil junto. Ele já tinha aí uma tradição, porque a irmã dele já era do DCE, o cunhado dele foi presidente do DCE, o cunhado dele na época, Simval, né, que fazia medicina, a irmã dele também, Virgínia. Aí já começou uma relação política ali com o pessoal do Viração. E quando chegou em 1970, final de 78, além de participar do movimento estudantil, eu comecei a participar do Comitê em Defesa da Amazônia. Aí eu comecei a participar do Comitê em Defesa da Amazônia. Então, quando virou que eu fiz vestibular, tem uma curiosidade, eu queria fazer vestibular para engenharia nuclear.
Depois, não tinha engenharia nuclear na Bahia, eu me inscrevi para engenharia química. Só que no meio do curso, quando chegou em maio do ano do vestibular, eu percebi que não tinha nada a ver com isso aí. O negócio era ciências humanas. Aí eu me inscrevi numa escola privada para economia e na católica para direito, porque eu já tinha feito a inscrição na UFBA para engenharia química, mas não tinha nada a ver com engenharia química, não tinha nada a ver. E aí, quando chegou maio, aí eu me dedicava mais, porque eu sabia que pelo o que eu já tinha estudado e pelo acúmulo que eu tinha, dava para passar em ciências humanas. Não dava para passar em química, né? Mas dava para passar em ciências humanas. Aí eu dei uma relaxada e me joguei mais no movimento estudantil. Mesmo assim, passei bem em economia. E quando passei em economia, fui fazer uma farra com o Carlinhos, aí terminamos. No outro dia, eu não ter condições de fazer o vestibular para direito. Eu achei que também deu uma virada em minha vida, porque se eu tivesse feito para direito, tinha seguido outro caminho, né? Mas aqui foi até onde o ensino médio me levou. Foi a partir daí que eu entrei no movimento e participar de política. Eu sempre faço essa figura de imagem. Eu pulei o muro e nunca mais voltei. Ela entrou na política primeiro do que eu, né? E, aliás, eu tinha resistência, formação machista. Chegar em Itabuna, ver, porque meus pais se separaram, eu tinha 13 anos, né? Mas naquela separação litigiosa, a gente tinha uma boa relação com todo mundo. Então, você está com a mãe, naquela época, né? Olha lá, mãe separada, participando de política, porra, isso aqui na cabeça, a formação machista, e na época eu tive inclusive uma formação presbiteriana, né? Até os 15 anos eu era líder na igreja presbiteriana. Eu imprimia jornal na igreja presbiteriana. Eu dava aula na escola dominical. Eu tinha um jornalzinho, que o nome do jornal era Betel em Ação, porque a minha classe dentro da igreja presbiteriana era classe Betel. Aí eu lancei um jornal lá, Betel em Ação. Todo domingo o jornalzinho saía. E a gente imprimia esse jornal em mimeógrafo a álcool. Vocês não sabem hoje o que é um mimeógrafo a álcool. Porque eu passei a tradição de mimeógrafo a álcool, mimeógrafo a óleo. A gente saía todo sujo de mimeógrafo a álcool, a gente imprimia os jornaizinhos, né? Aí tinha que fazer a diagramação na própria folha que ia imprimir. Era complicado. Passava ali você tinha que datilografar naquele espaço. Hoje a turma faz tudo facilzinho aí na internet, né, com os programas. Naquela época era assim, você passava horas para bater. O texto tinha que ser exatamente encaixado ali. E entrava na máquina, saía da máquina, aí com um carbonozinho ali, né, do mimeógrafo a álcool para você fazer a impressão do mimeógrafo a álcool. Então nós tínhamos esse negócio lá da igreja Betel. E é uma história assim, que você vai vendo também a história do desenvolvimento tecnológico, né? Você era do mimeógrafo a álcool, depois veio o mimeógrafo a óleo, aí já foi no movimento estudantil, era muito mimeógrafo a óleo, você saía todo melado de tinta, para fazer a diagramação em cima também daquelas bases do mimeógrafo, era muito complicado e não era fácil. Eu tive muito incentivo de minha mãe, né? Quando eu entrei logo na política, minha mãe e meu pai nunca fizeram resistência a isso. Eu sempre tive uma formação muito, nesse aspecto, assim, muito liberal, né? Eles tinham muita confiança, porque eu tinha muita responsabilidade, eu era bom aluno, sempre fui bom aluno. Aliás, nunca tiveram assim, muito trabalho comigo na escola, que era uma coisa assim, o desempenho meu sempre foi... Eu estudava, dava conta, etc, era muito responsável, então nunca teve problema. Mas assim, incentivo, sempre me incentivaram, né? Principalmente minha mãe. Meu pai era mais tranquilo, mais liberal, ele não tinha muita assim, interferência direta na criação, né? Era a referência assim de... Meu pai era a figura do meio artístico da cidade, ele era decorador, ele seguiu tradicionalmente a história da região. Era avô rico,
filho nobre, neto pobre. Então, meu pai era dessa família, de cacauicultor. Então, ele não terminou o curso, vivia ali um pouco desse resultado das coisas que foram acumuladas no passado. Mas ele tinha muita influência na cidade, no meio cultural. Ele pintava, ele escrevia, ele tinha, portanto, muita interferência e muito respeito nesse meio artístico. Ele sempre abria essas possibilidades de conversa, por isso ele era muito mais... Eu não sofri resistência para a participação política dentro de casa, muito pelo contrário. Me lembro assim que logo quando eu comecei a militância política, eu ganhei a coleção do Capital, que minha mãe me deu, a coleção do Capital em 79, 78. Né? Então acho que ali assim, aí minha mãe sempre foi, ela tem muito mais o meu estilo, né? Eu tenho mais o estilo dela, melhor dizendo, que é o estilo assim, ela sempre foi diretora de escola, ativa, foi vereadora 2 mandatos na cidade. Então, era uma pessoa assim, que tinha muita influência política na cidade, era uma liderança política na cidade. Então, aí ela tem sempre essa interferência. Aliás, para meu retorno a Itabuna, quando eu fui para lá, ela jogou um papel fundamental, né, do ponto de vista de abrir esses espaços políticos, inclusive para a construção do PCdoB lá na região. Então, a referência, se tinha uma referência dentro do ponto de vista do legado familiar, é ela. E do ponto de vista assim, mais político, quando eu militei no partido, quando eu entrei no partido, aí eu tenho a referência assim, muito de Haroldo, né, que foi construindo desde 82 uma relação com ele. Mas foi um período ter uma mudança aqui quando eu saio do 2 de julho, termino o ensino médio, aí faço o vestibular, aqui já é outra fase. Interessante aí, com outras características. Eu tive assim, relativas dificuldades, porque como eu tinha familiares aqui, né, então eu mantive sempre essas relações com os familiares. As dificuldades sempre de quem vem do interior é o final de semana, né, porque durante a semana você está trabalhando, mas todo final de semana eu sempre ia para a casa de um tio. Né, tinha meu tio Toninho, ou às vezes tio Adalto, então eu batia ali sempre com os dois. O tio que a gente chamava João Pedro, que a gente chamava de Bode. Então os 3. Tio Bode, ou tio Toninho, ou tio Adalto. Então eu sempre ia na casa dos 3. Então não faltou assim suporte por aqui, num processo de necessidade. Mas eu cheguei aqui e me adaptei fácil, né? Me desvencilhei fácil. Aliás, aqui na época, a gente tinha assim, como a região do sul da Bahia estava, como a gente diz na gíria, bombando naquela época, Itabuna era um centro que fervilhava, praticamente a gente não ficava feriado aqui. Né? Qualquer feriadinho que batia, a gente pegava o ônibus e ia para Itabuna. E as viagens para Itabuna ia de ônibus, e o ônibus lotado, porque não tinha esse negócio muito de viagem de avião naquela época, era viagem de ônibus. E a viagem de ônibus eu já cansei de ir daqui de Salvador para Itabuna no ônibus em pé. A gente ia sentado ali no negócio, porque estudante, né? Tomando uma e naquela farra de noite para voltar para chegar na cidade. Então qualquer feriadinho, qualquer final de semanazinho que batia um feriado de sexta-feira, batia para a cidade, porque lá era um burburinho. Aí sim, você tinha estrutura, você tinha carro, você tinha festa, você tinha uns amigos, etc, etc. Como eu comecei a participar da política, eu comecei a me afastar um pouco dessa relação com as pessoas que eu tinha lá, que meu ambiente lá era um ambiente de classe média e tal. E quando eu comecei a participar da política, que eu fui me distanciando daquele ambiente. Olha, a principal pauta que eu atuava, quando eu entrei, primeiro era a questão da democracia, a participação democrática, o fim da ditadura. Então, essa luta pela conquista da democracia foi um elemento assim que me chamou a atenção. Foi isso que me chamou a atenção nas manifestações, quando a gente fazia o enfrentamento com a polícia. Aí, isso aí você se firma bastante nesse enfrentamento pela liberdade de expressão e a democracia. Outro que me chamou muita atenção é a defesa do país, né? O tema nacionalista.
Então a gente via ali a questão da defesa. Quando eu entrei na defesa da Amazônia, tinha questão ambiental, mas era principalmente a questão da defesa do território nacional, das riquezas brasileiras. Então, esses dois temas me chamaram muita atenção. Foi esses dois temas que me aproximaram muito da militância política, a democracia e a defesa da nação. Ou seja, de você ver riquezas sendo vilipendiadas, entregue ao capital estrangeiro. Então, esses dois temas aqui é que me sensibilizaram do ponto de vista político. E o terceiro era o tema social, né? Então, você estava começando a viver, já era o fim do milagre brasileiro, você estava começando a viver uma crise intensa. Então, essas lutas, tanto é que eu participei da luta da anistia, né? Da luta anistia, da luta pelo fim da ditadura, e Comitê de Defesa da Amazônia, luta contra a caristia, que estava começando a pegar fogo em Salvador naquele período que eu entrei no movimento, né? Então foi assim, essas coisas que me levaram dentro do movimento estudantil. Quando eu saí do movimento estudantil, quando eu entrei na universidade, eu já entrei no movimento estudantil da universidade. Então na minha escola que eu entrei, que era chamada Frederico, que é a escola de economia, ali a gente começou um movimento de reconstrução do diretório acadêmico. Então eu atuei pesado nessa reconstrução, numa comissão de reconstrução. O diretor era um diretor muito ditador, não permitia o diretório acadêmico. Aí eu comecei a reconstrução, o trabalho de reconstrução do diretório acadêmico. Isso aí foi um movimento muito forte, né, que começamos na escola. E aí eu já vinha com uma pequena experiência no movimento estudantil secundarista. Quando eu entrei lá, já entrei. Aí já entrei no PCdoB. Eu entrei no PCdoB em 79, né? Como eu estava já no Comitê de Defesa da Amazônia, em 1979 eu entrei no PCdoB, que era clandestino o partido. Então, como eu militava no Comitê de Defesa da Amazônia, aí eu fui abordado por um hoje que é cineasta, é Olavo. Olavo na época chamava de recrutar. Ele me disse, olha, você é uma pessoa que a gente está aí vendo, que você é um cara combativo, se você não quer entrar no PCdoB. Aí eu tomei um choque por entrar num partido que era clandestino. Aí ele disse, eu vou marcar ali, você vai entrar ali no banheiro da Faculdade de Economia, eu vou passar para a sua bolsa, que a gente andava, todo mundo andava naquela época de bolsa de couro. Vou passar para a sua bolsa uns documentos, você vai ler e você vai se encontrar com uma pessoa lá no final de Lia do Garcia, que era onde eu morei, ali naquela pracinha do Garcia. Aí você vai ter uma senha, você vai responder, ele faz tal pergunta, você responde, aí você vai discutir com ele esses documentos. Tá bom. Aí eu peguei o documento, mimeografado a álcool, li esse documento, e eu fiquei tão entusiasmado que eu fui um dia antes do encontro. Troquei o dia, fui um dia antes. Depois remarcaram, eu fui lá, que foi quem estava lá nesse tal ponto, que era uma forma de se encontrar, o nome do encontro era o ponto, foi Luiz Nova, que depois virou deputado. Aí ele foi lá, conversou comigo e tal, aí entrei no PCdoB. Entrei e militava no Comitê de Defesa da Amazônia, que participava da coordenação do Comitê de Defesa da Amazônia, e militava na escola, né? Eu era do núcleo de construção do partido nas escolas isoladas, que era chamada de escola isolada, que era Frederico, a Olgamete, a Baiana, e era a escola de administração, Trabuco, chamada Trabuco antigamente, que se transformou aí na Unifax. Então era essa, a gente coordenava o trabalho do partido, que era clandestino, o movimento estudantil nessas escolas. Então aí eu já tive um engajamento maior no partido, e foi um período também muito difícil, porque começou a luta aqui contra a caristia. Nós eu participei daquele histórico quebra-quebra aqui de Salvador, né? Eu estava naquele quebra-quebra, quebrei alguns ônibus naquela manifestação, né? Tentamos tocar fogo ali no ônibus, ali na Joana Angélica, porque eu puxei os estudantes da Frederico ali para a gente quebrar ônibus ali. Foi um histórico movimento contra a caristia, porque a caristia estava muito grande. E nós tínhamos aí
algumas lideranças do movimento, o Jânio Vasconcelos e outros camaradas, que estavam à frente desse movimento da caristia, então puxou esse movimento e a gente fizemos uma passeata contra a caristia. Quando chegou ali na Rua Chile, chegou lá naquele terminal, aí descemos ali para Aquidauana, o pau quebrou e foi o quebra-quebra. E aconteceu em todos os bairros de Salvador, que também foi um movimento espontâneo da população que estava com uma revolta muito grande. E ali foi um marco, porque o PCdoB ali se firmou, depois foi muita gente presa, né? A gente teve que esconder gente, né? Porque a polícia estava atrás, Haroldo foi preso e a gente ficou... E tem um episódio engraçado, porque eu ficava levando, ia buscar Jane, ela ficou escondida ali num apartamento ali, acho que foi na Pituba, não me lembro direito. E eu ia com um carro, só que eu não tinha carteira, porra, eu não tinha carteira. Eu dirigia sem carteira, era um Fusca. E de repente eu estou passando ali, descendo a Avenida 7 para subir a Rua Chile, e quem eu olho? Eu olho um cara que era dirigente do partido e que era clandestino. Eu tomei um choque quando eu olhei ele na rua e aí passei o sinal, a polícia, e eu falei, desculpa, e fui embora, o cara não falou nada. E eu estava fazendo esse transporte desse pessoal, você imagine, né? Então foi assim um período muito rico, esse período aqui. O preço dos alimentos estava subindo muito, os salários lá embaixo, então estava tudo muito caro. E aí se lançou um movimento contra a caristia, contra o aumento dos preços, principalmente dos alimentos, e se firmou um grande movimento aqui em Salvador nesse sentido. Então esse foi um dado assim, importante da minha participação aqui, foi um marco. Depois eu também participei do Congresso de Reconstrução da UNE, então eu tive momentos históricos importantes, participei do Congresso de Reconstrução da UNE, aí não deu para sair como delegado, porque não deu tempo de formar, de ser eleito dentro da Frederico, porque quando eu entrei o Congresso já foi muito próximo, não deu tempo de fazer isso, aí eu fui da segurança do Congresso da UNE, participei do Congresso da UNE, depois participei do Congresso da Anistia. Aí tem assim um episódio engraçado que Vandilson Costa, que foi deputado estadual e advogado nosso hoje, aí a gente no Congresso da Anistia, a gente participou do Congresso da Anistia, tinha um comitê em defesa da anistia e eu fui destacado para fazer a segurança de Apolônio de Carvalho, eu e outra pessoa, não me lembro quem. Ou seja, a gente tinha que acompanhar ele porque estava na ditadura, estava no Congresso da Anistia. Ele tinha que sair do lugar, ali na Carlos Gomes, tinha ali uma associação dos funcionários públicos, tinha uma reunião lá, e eu tinha que acompanhar a saída dele ali até o hotel para ver se ele chegou em segurança no hotel, porque era ditadura, podiam fazer alguma coisa com o cara. Só que a Polônia é comunista velho, participou da guerra da Espanha, tanta, e eu estou acompanhando ele. De repente, a Polônia Carvalho sumiu. Eu digo, porra, e aí? Aí ele bate assim no meu ombro e diz, rapaz, pode ir para casa, eu estou em segurança, fique tranquilo. Então são os episódios assim, interessantes da história que a gente vai construindo. E foi importante a participação no Comitê de Defesa da Anistia. Quando eu cheguei ao 3º ano, nós começamos a fazer uma conversa dentro do PCdoB para me voltar para Itabuna, para construir o partido na região. Então, no 3º ano, aí eu articulei para mim voltar para Itabuna. Era voltar em 82 para Itabuna. Aí é outra história, porque eu aqui era excelente aluno. Lá eu me matriculei, mas passei muito tempo só me matriculando e frequentando uma disciplina para continuar na universidade até construir o movimento estudantil. Aí eu voltei para Itabuna em 82, fui morar com minha mãe. Eu estava morando aqui com Fátima, mas fui morar com minha mãe. E aí comecei a trabalhar na prefeitura e fazer estágio na Caixa. E aí comecei a construir o partido também lá. Aí foi um trabalho lento, um trabalho bonito, porque não tinha ninguém do partido. Tinha 3 contatos de pessoas na universidade, que tinha sido me passado pelo Adson,
que era um dirigente do partido aqui, importante, hoje é médico. E ele me passou o contato de 3 pessoas lá. Era a Marina, aliás, 4. Marina, parece que era Neuza, não me lembro direito o nome dela. Bozó, e o cara era Bozó, o apelido Bozó, todo mundo só conhecia ele como Bozó, e tinha um outro menino lá. Esses aqui eram os contatos com o PCdoB. Que essa Marina era a presidenta do DCE, mas o DCE não funcionava. Aí eu marquei a primeira reunião com essas 4 pessoas do partido. Um não foi porque estava empinando pipa. Você imagine, ser de um partido clandestino naquela época, eu rigoroso do jeito que era nas reuniões. Esse cara não foi porque estava empinando pipa. E a reunião foi com esses 3. E nós, era um outro menino que não foi. Aí nós começamos a construir o trabalho do partido. Depois veio um menino chamado Bode, que o apelido dele era Bode. E nós montamos esse núcleozinho do partido, que começamos a organizar o trabalho do DCE. E a primeira atividade que teve, que a gente começou a fazer um trabalho, depois eu puxei para o partido Joabes, né, que era uma liderança também no curso de Direito, era o vice-presidente do DCE. Aí trouxe para o partido. Aí nós fizemos a primeira luta, que agora vão fazer, o ano que vem, fazer 40 anos, que foi a luta pelo boicote às matrículas. Porque teve um aumento, que a faculdade era o seguinte, você pagava uma taxazinha, e o pagamento da faculdade era a mensalidade. Você tinha assim uma parte das faculdades, era a faculdade FESP, Federação das Escolas Superiores de Ilhéus de Itabuna, era a Escola de Direito, a Escola de Economia de Itabuna e a Escola de Filosofia. Essas 3 formaram. Mas tinha poucos cursos e uma parte do recurso era a CEPLAC que botava e outra parte era a mensalidade dos estudantes. Só que a CEPLAC não estava sem recurso. O governo federal tirou os recursos da CEPLAC. Ela perdeu um fundo que ela tinha. E com isso ela foi deixando de botar dinheiro na universidade. E aí a forma de sustentar era aumentar as mensalidades. Só que os estudantes carentes da região. Aí quando chegou em junho, teve um aumento muito grande das mensalidades, muito grande. E os estudantes aí nós organizamos, fizemos uma reunião. Gente, vamos começar o movimento estudantil aqui, vamos organizar aqui o boicote às matrículas. Aí fizemos um grande boicote às matrículas. Fechamos os portões, aí começou o movimento estudantil. Boicote às matrículas. Alguns ainda queriam pular o muro, queriam pular o portão para fazer a matrícula. E aí a gente segurou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando vimos que o negócio estava esquentando, aí invadimos a secretaria da faculdade. Eles não conheciam o movimento estudantil. Invadimos a secretaria da faculdade, pegamos todos os carnês e queimamos os carnês. Aí foi um grande boicote. O governo João Durval isso sensibilizou politicamente, criou um grande movimento político. O governo João Durval foi e terminou dando a complementação, né? E a gente, eu acho que isso foi em 83, foi em 83, não foi em 82, foi em 83. Aí terminou com essa ajuda do governo, congelando as mensalidades. Aí foi como começou a luta pela estadualização e a construção do partido lá na região, através do movimento estudantil. Então esse aí foi o primeiro movimento. Eu me lembro que eu estava muito distante dos meus antigos amigos da cidade. Aí recrutei o primeiro cara lá em Itabuna, que foi Profeta, que eu conhecia Profeta, mas nós não tínhamos muito. Aí recrutei Profeta para o PCdoB e começamos a construir o partido. Então acompanhava o trabalho de bairro. Aí depois Fátima que era do partido também, que eu morava com Fátima, mas ela ficou em Salvador, aí ela foi para lá, aí começou a construir um trabalho mais, começamos pelo trabalho estudantil, depois fomos para o trabalho de bairro, depois começamos o trabalho sindical. Depois foi outro camarada para a região, que já faleceu, Gustavão,
E aí Gustavão foi morar em Ilhéus, trabalhar na prefeitura de Itabuna também, e morava em Ilhéus. E aí a gente começou a construir o partido na região. Participamos das eleições de 2002, de 88, 1982. Aí Itabuna ganhou o Baldo Dantas, eu fui trabalhar na prefeitura, Fátima também, e aí a gente começou a consolidar um trabalho. Aí iniciamos o trabalho para retomar alguns sindicatos, e hoje o partido lá é muito forte no movimento sindical, né? Atua nos bancários, comerciários, professores, indústria e tal. Então foi um trabalho longo aí, desde 1982, elegemos vereador em Itabuna, Bebeto, hoje que é suplente senador, que foi deputado federal, foi do PCdoB, né? A gente fez um trabalho ali grande nas fábricas, na construção do partido nas fábricas em Ilhéus, onde tinha uma grande indústria de moagem. Então aí eu vim me formar praticamente já quando a gente tinha conseguido a gratuidade da universidade. Eu demorei para me formar, porque eu fiquei esse tempo todo, como eu não atuava na frente do movimento estudantil, todo mundo pensava que eu era do DCE, eu nunca fui do DCE. Eu era dirigente do PCdoB que acompanhava o trabalho. Mas como falava mas nunca fui dirigente do DCE. Todo mundo achava que era dirigente, mas é porque eu era dirigente do partido e acompanhava. Nós fizemos lá, e durante 10 anos, durante 11 anos, nós tivemos 10 presidentes de DCE do PCdoB, 10, durante os 11 anos. Os 10 anos de luta da estadualização, nós só não tivemos presidente do DCE um ano. Nós tivemos Marina, Joabes, Déa Jacobina, Léo, Jorge Barbosa, depois acho que foi Elvio, tem Venceslau, aí veio Guilardes, Márcia, e eu acho que ainda tem mais, ainda nesse período da estadualização, ainda tem mais um, a Davi Pedreira, 10, nesse auge aqui da luta pela estadualização da universidade. Só teve um menino, Cosme, que foi ligado ao PT. Então, era assim, foi uma luta muito grande, eu fazia esse acompanhamento de perto, depois fiz acompanhamento do trabalho rural, que o partido cresceu bastante na área rural, depois, inclusive, veio a gente a tomar a FETAG da Pelegada aqui, e começou esse trabalho de retomada lá na região sul da Bahia. Então, a minha militância foi, eu atuei em acompanhamento eu acompanhei quase todas as áreas. A área rural, né, a área estudantil, a área de bairro, né, fui vice-presidente do Sindicato dos Professores da Universidade, né, então acompanhei praticamente todas as áreas. A gente construiu o Diretório Municipal do Partido em Itabuna, em Ilhéus, na região. Então foi um trabalho de reconstrução bom, que a gente começou em 82 e até hoje o partido tem força, já elegeu vice-prefeito, já elegeu um deputado federal na região. Então acho que eu mesmo fui deputado federal na região. Então foi um trabalho bonito, a construção do PCdoB ali. Tem histórias assim, para dar e vender ali, histórias dessa luta pela estadualização, foram histórias assim bonitas. Aliás, a bandeira estadualização foi definida na reunião do PCdoB, né? Porque lá tinha uma ideia de federalização, tinha uma ideia de seplaquização, e eu defendi na reunião, né, que devíamos pegar a estadualização, porque tinha um sentimento na região que o Estado explorou a região, que o Estado retirou muito recurso da região e nunca deu nada em troca. Então nós pegamos essa contradição que tinha no Estado, porque era difícil, porque tinha um movimento nacional de redução de recursos para a universidade. Ora, a região não tinha força política para se impor nacionalmente. Ele disse, mas aqui não, aqui a gente tem força, porque a gente vai botar o governo do Estado na parede. Aí foi um movimento belíssimo. Assim, se tem um dos movimentos que mais me orgulha de ter dirigido, foi a estadualização da universidade. Porque ali foi uma contribuição, se não tivéssemos nós lá, não teria acontecido. Olha, eu acho que nós temos aí essa fase da minha entrada na política, o processo de construção do PCdoB no sul da Bahia,
e essas principais lutas. Depois teve um fato, eu fui eleito vereador em Itabuna, o primeiro mandato meu. Eu fui eleito em 88. Então, eu tive 2 mandatos de vereador. Aqui deu uma nova dimensão à minha atuação política, porque o cara que atuava no PCdoB, o cara que era chamado, considerado ali o comunista da região, porque nós estávamos também numa fase de redemocratização. Quando nós voltamos para lá, nós alugamos uma salinha, ninguém queria alugar uma sala para botar a tribuna operária, que era a forma da gente atuar legalmente, era através da tribuna operária. Aí botamos a tribuna operária, eu me lembro que uma vez tinha um comandante do tiro de guerra que foi fazer uma visita à sede da tribuna operária. E minha mãe era vereadora. Aí quando ele chegou na Câmara, eu perguntei, comandante, o senhor esteve lá na tribuna operária, qual foi? O senhor queria conhecer a tribuna operária? Aí deixamos ele em, não, eu fui lá para ver e tal. Então, a minha eleição de vereador, aí você muda um patamar de atuação política, né? Você passa a ser um porta-voz na Câmara Municipal, e aí foi importante porque eu fui relator da Constituinte Municipal. Lembre que teve a Constituinte em 88, mas ela desdobrou em novas leis, em novas constituições estaduais e nova lei orgânica. E eu fui relator da lei orgânica, da Comissão de Sistematização da Lei Orgânica de Itabuna. Então foi muito importante. Aí já comecei a participar de muitas lutas, mas de criar sindicato, como sindicato de funcionários públicos, e de lutas importantes, de legislação avançada para a cidade que nós fizemos na Câmara Municipal de Itabuna. Então aí já foi um salto de qualidade da nossa atuação política, que eu fui vereador por 2 mandatos e aí fortalecendo já esse tipo de atuação que eu tinha, eu terminava sendo um vereador regional, porque eu estava participando de todas as lutas. Então fechou a Coca-Cola em Bicaraí, eu estava lá, tinha greve na fábrica de Ilhéus, eu estava lá, tinha greve na fábrica da Nestlé, eu estava lá, as lutas regionais de defesa da reforma agrária, de apoio aos poceiros, tudo, esse vereador circulava em tudo quanto é lugar. Foi um mandato importante para consolidar o crescimento do partido e ajudou bastante na organização do movimento social. E no segundo mandato meu de vereador, aí no segundo mandato eu cheguei a ser secretário-geral, primeiro secretário da Câmara, fizemos também muitas iniciativas lá, mas aqui tem um fato marcante no segundo mandato. Eu iniciei uma luta, eu já estava casado, no meu segundo casamento, que era com Conceição, que era médica, e através dessa atuação dela no hospital, nós começamos a ter identificação de que rolava na região um tráfico de crianças. E eu, vereador, entrei na linha de ataque a essa máfia que atuava lá, tinha alguns advogados, Então nós fizemos um ataque muito cerrado a isso, porque tinha um juiz que acelerava os processos de doação internacional e dificultava as doações nacionais. E aí eu fiz a denúncia, comprei uma briga direta com o juiz e teve um outro juiz que decretou a minha prisão por isso. Então eu fui preso na Câmara, dentro da Câmara, fiz um protesto. Aí o cara que foi me prender, se o senhor ficar gritando, eu vou lhe algemar. Eu disse, eu estou muito com medo de sua algema, bote aqui. Aí o cara botou, aí foi uma repercussão nacional. Eu fiquei preso 48 horas lá na cadeia Itabuna, né? E foi uma manifestação, foi um movimento nacional, porque tinha um plano, inclusive, de um setor envolvido aí para me dar fim dentro da cadeia, porque era uma máfia muito lucrativa. Naquela época, os caras estavam vendendo crianças por $20 mil. Estavam chegando ao nível de comprar crianças na barriga das mães. Então, foi uma denúncia que eu fiz muito forte. Fiquei preso e aí veio uma comitiva de deputados federais, né? Porque aí foi um ataque ao parlamento. Você não pode ser preso pelo que você fala. Um juiz não pode mandar prender um vereador dentro da própria Câmara Municipal. Então foi uma comoção na cidade, né? E
Só que aquilo coincidiu com a eleição da Associação dos Magistrados. Então, ninguém queria dar um habeas corpus contra um... Já estava impresso um habeas corpus, aí o juiz titular voltou para o substituto não dar, porque estava na eleição da... Mas foi uma manifestação, foi uma movimentação nacional, né? Vieram aqui uma comitiva de deputados federais visitar na cadeia, foi uma... E terminou nós conseguimos o habeas corpus e depois ficou identificado que de fato tinha quadrilha, aposentaram o juiz e desmantelou esse esquema que tinha de criança lá. Isso é assim, um fato, entre outros fatos, além de lutas, etc, etc, eu considero aqui esse fato aqui um fato extremamente relevante da luta política que nós fizemos como vereador em Itabuna, né? Enfrentamento como o vereador em Itabuna e logo depois eu saí, então foi uma coisa muito importante. Logo depois saí candidato a prefeito, né? Perdi a eleição, fiquei em terceiro colocado, tive 10 mil votos naquela época na cidade, foi uma campanha bonita, apresentando uma outra alternativa para a cidade. E aí fiquei sem mandato para vereador, não fui mais candidato, fui candidato a deputado estadual, depois também perdi. E aí voltei a participar, continuei como professor dando aula, porque aí eu entrei numa seleção pública, né? Eu era vereador ainda, entrei na seleção pública da FESP, para ensinar História do Pensamento Econômico. Eu virei professor da universidade da FESP. Quando estadualizou, eu entrei no corpo de funcionários já público do Estado, né? Então, aí eu virei professor da universidade. Aí, lá na universidade, nesse período, fiz mestrado aqui na UFPA, né? Fiz mestrado em Economia. E depois voltei para ser secretário, quando a gente fez uma frente de oposição que ganhamos a eleição, eu voltei a ser secretário de Indústria e Comércio em Itabuna e Turismo. Aí fizemos um conjunto de ações quando era secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Depois virei secretário, aí não quis mais ser candidato a vereador. Aí voltei, depois de secretário de Indústria e Comércio, eu fui secretário de Articulação Política do governo. Aí nós ganhamos a eleição presidencial com Lula. Haroldo Lima assumiu a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Eu já tinha, nesse período, eu já tinha assumido aqui na direção do Partido da Bahia a tarefa de secretário de organização do partido. Então, toda semana eu vinha em Salvador, porque eu assumi a Secretaria de Organização, que comandava a secretaria era Pérez, depois passou para mim a Secretaria de Organização. Então aí eu virei secretário de Organização Estadual do PCdoB. E além disso, nesse período eu comecei a ser representante dos trabalhadores da Previ no Conselho Fiscal da Coelba. Então eu entrei no Conselho Fiscal da Coelba pela Previ, fiquei 1 ano no Conselho Fiscal da Coelba pela Previ. E aí foi quando coincidiu ganharmos a eleição presidencial. Aí Haroldo Lima me chamou para assumir o escritório regional do Nordeste da Agência Nacional de Petróleo. Eu entrei na fiscalização da Agência Nacional de Petróleo. Eu fui coordenador do escritório regional da Agência Nacional de Petróleo, substituindo o João Roma. O João Roma era o chefe do escritório. Perderam a eleição, ele saiu, eu entrei aqui na chefia do escritório da ANP. Aí eu fui, além de ser da ANP, eu fui presidente do Conselho Fiscal da Neoenergia do Brasil todo, 1 ano, e fiquei na ANP durante 3 anos, quando nós ganhamos a eleição da eleição do governo do Estado da Bahia. Aí nosso mandato assim cuidou muito. Eu participei da CPI da morte de jovens negros no Brasil, né? Eu fui um dos membros dessa que circulou o Brasil discutindo esse tema
do assassinato de jovens negros no Brasil. Tive possibilidade de lidar com esse tema, né, identificar assim, essa questão do racismo e da violência como duas coisas muito casadas. O nosso mandato lá foi porta-voz assim, da relação do nosso partido com a CONTAG, né, porque eu tive uma base de trabalhadores rurais e de pequenos agricultores muito forte na minha base, e dos indígenas, né? Então, além dessas causas nacionais, veja o que me motivou a entrar no PCdoB, continuou sempre na minha trajetória, a defesa dos interesses nacionais, interesse da democracia, né? Então, fizemos um movimento muito forte lá contra o golpe da presidenta Dilma, infelizmente não ganhamos, mas consegui, enquanto eu estava lá, resistir a muito desmonte. Me lembro que eu sozinho consegui evitar, num final de ano, no apagar das luzes, que se aprovasse uma lei, que era a lei que ia mudar a legislação sobre o gás natural no Brasil. Eu e um outro deputado. Mas assim, o movimento definitivo foi eu que pedi vista na véspera do Natal, e isso aí derrubou a possibilidade de votar o projeto. Então, assim, nós fizemos uma resistência muito grande no Congresso Nacional. Fui da Comissão da Reforma da Previdência, né? Lá fizemos uma resistência, denunciamos essas perdas de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Aí foi o meu mandato. Fui candidato a deputado, portanto, a deputado federal. Teve esse mandato, né, que foi um mandato assim, que eu considero assim, um mandato que cumpriu o seu papel. E depois, na reeleição, eu fui candidato a suplente senador. Hoje eu sou suplente senador. E por conta de um ajuste que nós tínhamos que fazer dentro do partido, porque se nós lançássemos 4 candidatos, correria o risco da gente não eleger 3. E nós fizemos um esforço de concentrar para eleger 3 deputados. Um terminou tendo problema na justiça e não conseguindo se eleger. E elegemos os 2 deputados que nós temos hoje, Alice e Daniel. E aí eu assumi a presidência do partido, né? Já assumi a presidência do partido. Estou presidente agora pelo 3º mandato, né? E assim, nessa condução da presidência do partido, assumimos muita vitória. Nós elegemos a maior bancada da história do PCdoB de deputados estaduais, elegemos 5 deputados estaduais, né? Conseguimos eleger 3 federais, só que um teve um problema no Tribunal Eleitoral e terminou não assumindo o mandato, mas foi um resultado extremamente exitoso. Elegemos também o maior número de prefeitos agora, né? Crescemos em relação à última eleição, então nós tivemos muito desempenho na presidência do partido, desempenho do PCdoB, um partido que tem, nessa maré adversa, nós temos tido vitórias do partido aqui na Bahia, então considero assim uma missão, estamos cumprindo essa missão como presidente do partido e assumi a Secretaria do Trabalho, né? Fui indicado pelo PCdoB para assumir a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, nessa nova gestão que começou em 2019, né? Claro que é uma gestão que qualquer tipo de análise dessa gestão tem que levar em consideração que eu assumi um ano, no outro ano teve uma pandemia. Então nós lançamos um conjunto de projetos importantes. Aí tem assim, demos uma dimensão do esporte, botamos o esporte mais vinculado ao conjunto das políticas da Secretaria. Lançamos um programa Costa a Costa, que foi belíssimo, parou no meio da pandemia. Então todo o programa nosso na área de esporte, todo o programa nosso na área de qualificação, né, e de fortalecimento do empreendedorismo, ele teve esse impacto, como todos os outros tiveram, né, por conta da pandemia. Mas nós tivemos criatividade na pandemia. Nós, por exemplo, durante a pandemia, fortalecemos o empreendedorismo, produzimos 2 milhões de máscaras na Bahia, que foram distribuídos nos 417 municípios gratuitamente. E fortalecemos o empreendedorismo, porque isso foi feito por pequenos empreendedores. Foram 500 pequenos empreendedores que produziram essas máscaras. Então, foi um processo de, através da economia solidária, fortalecemos o empreendedorismo. Lançamos um programa de 6 mil vagas à distância, como foi o Conectar, que na verdade agora já está para mais de 7 mil vagas
já cumprimos essas 6 mil, já fizemos, que foram 6 mil pessoas que receberam bolsa de R$240 e ainda tiveram curso de qualificação com essas bolsas. Então nós não paramos durante a pandemia. Constituímos assim, um conjunto de ações que, nos limites da pandemia, nos permitiu ter uma política proativa na questão da geração de emprego e renda. Fizemos a mudança do Cine, hoje o Cine está numa estrutura muito, muito moderna, e fizemos um conjunto de ações internas dentro da Secretaria, ampliamos o número de centros de economia solidária, tínhamos 13, fomos para 15, fizemos feiras de economia solidária virtual, fizemos qualificação virtual para artesãos, lançamos a nova política do artesanato da Bahia nesse período, né, que foi exatamente a marca Artesanato da Bahia. Reformamos a loja do artesanato aqui, fizemos curso em quase todos os territórios de identidade. E quando abriu agora, essa pequena abertura que nós tivemos, já fizemos feira em 8 municípios do estado da Bahia, feira de artesanato. Fizemos mais de 20 feiras Nós vamos fazer um total de 100 feiras de economia solidária. Então, estamos nessa pegada da retomada da economia. Assim me pergunta, você vai ser candidato? Qual é o plano de Deus? Vai ser candidato? Não, eu acho que eu estou cumprindo uma tarefa que eu vou levar a cabo. Eu sou presidente do PCdoB, sou dirigente nacional do partido. Nós temos um desafio muito grande, que é, nesse contexto de crise, derrotar Bolsonaro, continuar com esse projeto político da Bahia, que tem dado certo para o Estado. E o papel do partido é muito importante nisso. Então, eu tenho uma responsabilidade grande no projeto PCdoB. Nós queremos manter uma presença e ampliar, se possível, a eleição de deputados federais e deputados estaduais, porque isso tem interferência na composição política, na influência política do partido. Preparar o nosso partido para esse novo desafio que está nesse mundo disruptivo que nós estamos vivendo. Então é um desafio grande de fortalecer um partido comunista. Todo mundo achava que a história tinha acabado, que o comunismo tinha acabado. E pensa aí, 2022, qual é o país que mais cresce no mundo? 2022, qual é o país que tem mais inclusão, que tirou 700 milhões de pessoas da linha de pobreza? O maior milagre da história da humanidade é isso aí. Qual o país? China. Qual o partido que dirige? O Partido Comunista. Então, nós estamos no século XX, o século XXI, eu acho que é o século onde as condições objetivas para a construção do socialismo vão estar dadas. Então, você pergunta assim, qual é uma das principais tarefas minhas, qual é um dos principais projetos meus, é estar participando disso aqui. Acho que isso aqui é um projeto de vida. Quando eu entrei no partido em 79, lá se vão mais de 41 anos, a minha militância foi com esse objetivo aqui. Isso aqui continua. Eu estou com 61. Então, o meu objetivo de vida é esse aqui. Esse é o meu projeto de vida. Esse aqui é o meu principal projeto de vida. Então, ter um protagonismo nessa construção, nessa participação desse projeto, é a minha principal tarefa pessoal. É isso que me dá satisfação. É isso assim que me preenche. Ao lado disso, é deixar um legado aqui na Secretaria que demonstra, inclusive, todos os avanços que foram conseguidos ao longo desses mandatos, que foram dirigidos por camaradas nossos. Então, foi aqui, passou Niltinho, passou Olívia, passou Vicente, né? E todos, Álvaro, então todos deixaram a sua contribuição. Então eu quero acrescentar também essa contribuição, esse patrimônio da experiência administrativa do PCdoB, que a nível nacional foi muito grande, com o Ministério do Esporte, e aqui na Bahia, nessa secretaria. Então, deixar esse conjunto de projetos, deslanchar esse conjunto de projetos em 2022 e deixar esse legado é muito importante. Colocar esse legado que a gente fez até aqui em outro patamar também é meu objetivo. Eu acho que é uma segunda questão importante do ponto de vista das minhas metas, das minhas tarefas. Ao lado disso, aí as outras questões vão em decorrência de todo esse acúmulo que ocorreu aqui. E como eu sou suplente de senador, quem sabe, pode ter uma alternativa, vamos esperar para ver, né, dentro das articulações políticas.
mas também é uma possibilidade, né, que é mais remota, mas uma possibilidade que está sempre aí na prateleira. E, portanto, ter uma atuação nesse nível. Fora daí, eu estou terminando meu doutorado, né? Terminei a disciplina, estou apresentando a tese de doutorado, espero terminar esse ano, mesmo com todo esse negócio, terminar minha tese de doutorado, já concluí a parte das disciplinas e estou escrevendo a minha tese, espero terminar, né, esse ano, né, concluir meu doutorado, e a outra tarefa é ser avô, espero agora ser avô esse ano. Então, assim, do ponto de vista da construção pessoal, está muito interessante. Isso aqui é o meu universo de expectativas, de tarefas. Geralmente, assim, eu não tenho plano de carreira. Meu plano é um plano de objetivos. Onde você vai cumprir esses objetivos é a realidade que vai definir isso, né? Então, a minha expectativa sempre é desse engajamento que me fez, em 79, entrar no PCdoB e em 78, no final de 77 e início de 78, entrar no movimento estudantil e entrar na política. Essa é a minha perspectiva, né? Continuar essa luta para que a gente tenha um país melhor, um país mais justo e um mundo mais justo. E eu acho que isso só vai ser com o socialismo, e essa é a minha expectativa, minha perspectiva de vida é continuar nessa luta. Em que trincheira vai ser definido aí pela realidade, pelas necessidades e pelas condições objetivas. Eu estou disponível, eu sou um soldado para essa luta.